agora tem mais uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês do famigerado Assassin's Creed Shadows. E as previsões estavam mais do que certas, pelo menos por boa parte dos gamers raízes que gostam dos seus games como eles são na realidade, sem cultura woke, sem lacração, jogos por jogos mesmo, que é o fracasso do mesmo. Infelizmente, eu estou pulando aqui as ADs, as propagandas para poupar vocês. Eu não estou sendo pago por isso, então. O que acontece, cara? Assassin's Creed Shadows, que causou polêmica desde o seu início, desde a sua trajetória de divulgação, e aí a gente se depara com o que era óbvio. E aí você vê até a cara de choro do Sasuke não, porra, o Yasuke. E aí, sob a ótica da Central, que eles nos trazem o vídeo, novas estatísticas confirmam, Assassin's Creed Shadows flopou feio. Vamos ver aqui o que os caras dizem. É absolutamente sensacional como a galera da internet aqui no Brasil adora me chamar de louco, né? Falando que eu tava maluco com a questão da lacração. E olha só, eu estava certo, acabou que realmente se formou uma grande cultura que agora tá assolando toda a indústria do entretenimento, e eu não estava louco, eu estava correto. Hoje em dia tem até grandes jornais aí, como a Folha de São Paulo, né? Como... Pô, o jogo tá bonito. Uma pena, cara. O G1 falando de cultura woke abertamente, que até 5 minutos atrás não existia. Agora é uma coisa proeminente. Tal qual já me tacaram de louco por um monte de coisa, agora estão me tacando de louco sobre o lançamento de Assassin's Creed Shadows. Pois eu venho e afirmo, Assassin's Creed Shadows é um flop. Os números que a gente está vendo aqui não são de um jogo bem sucedido, ainda mais por um jogo do padrão da Ubisoft, um jogo Assassin's Creed, que é uma das maiores franquias do mundo. Os números que a gente viu no lançamento são patéticos, são pífios, e a Surgeon Simulator, que é um jogo paródia feito por um cara para poder zoar Assassin's Creed Shadows, conseguiu superar a audiência de Assassin's Creed Shadows na Twitch. A gente falou sobre isso, mas isso não vai impedir a grande... Gente, isso aqui é uma vergonha. Mano, Assassin's Creed é uma franquia gigantesca, não pode ser, cara. Olha os números. Shadows na Twitch, a gente falou sobre isso, mas isso não vai impedir a grande mídia tradicional, os grandes influenciadores de esquerda e muita galerinha aí que não vai com a minha cara, de continuar me chamando de louco e continuar taxando Assassin's Creed Shadows de um grande sucesso. Pois bem, meus amigos, novamente o tempo me inocenta e mostra que eu não tô louco e que só tô falando a verdade. Pois veja bem, recentemente um analista de estatísticas de jogos de uma mídia especializada justamente em dados de videogame, a Media Research, trouxe alguns dados interessantíssimos sobre Assassin's Creed Shadows e comprovam: o jogo não é esse sucesso que a galera tá falando, pelo contrário, ele é um flop bem preocupante para a Ubisoft, que estava contando muito com esse jogo. E olha, meus amigos, pelos dados que ele tá compartilhando aqui com a gente, que a gente vai mostrar para vocês, isso só confirma tudo que eu já tava falando. O jogo é um flop no lançamento, esse jogo não vai conseguir salvar a Ubisoft. Cara, a gente tá vindo aqui fazendo vários vídeos, debatendo com vocês, e eu acho que um dos pontos mais importantes, que muita gente tá ignorando, e a gente tenta falar e muita gente ainda continua ignorando, é o fato de que a gente tá falando de Assassin's Creed. Galera, a gente não pode simplesmente analisar esse jogo como se fosse um jogo indie, como se fosse uma empresa pequena, como se fosse uma empresa que não estivesse no vermelho há anos, já perdendo basicamente 90% do seu valor de mercado. A gente tá falando do último jogo, provavelmente da Ubisoft, que precisa vender um número assim tão absurdo para compensar os últimos flops dos últimos anos de várias franquias que eles não conseguem mais fazer vingar. E esse jogo, basicamente com esses números que muita gente tá passando como se fosse absurdo, sucesso, estrondoso, não chega nem aos pés do que eles precisam. E aqui tá as comprovações. Agora até analistas, jornalistas estão começando a mudar o seu discurso e trazendo dados realmente que preocupam a Ubisoft. Olha só, pessoal, recentemente a Ubisoft foi toda pomposa nas redes sociais, anunciar que Assassin's Creed Shadows bateu 2 milhões de jogadores simultâneos. E a mídia especializada vai à loucura, e os esquerdistas das redes sociais vão à loucura. Está vendo, fascista? Está vendo esse conservador de direita? Mas eu gosto sucesso. Esse papo de quem lacra não lucra é mentira lá. Lucrou e muito. Se fodeu, foi velho. Pois bem, meus amigos. Só que assim, como a gente já tá falando há dias, a Ubisoft tá falando que são 2 milhões de jogadores, né? 2 milhões de venda. Né? Então, 2 milhões de jogadores engloba a galera
do Ubisoft Plus, que é o serviço de assinatura da Ubisoft, engloba a galera que tá fazendo compartilhamento de contas, engloba uma galera que tá ali testando o jogo. Então, meus amigos, vale lembrar que esses dois... Eu até considero uma burrice a Ubisoft colocar esse jogo junto com o seu serviço de assinatura. Pelo menos de início, sei lá, bota aí um mês, lança depois de um mês para sua assinatura. O cara paga, eu não sei, eu não lembro quanto era, R$50, R$60, uma quantia bem ok para você ter acesso à biblioteca de jogos da Ubisoft. O jogo acabou de ser lançado, por que você fez isso? Bota ele fora da sua biblioteca, depois de um mês você lança. Eu penso assim, tudo bem, você queria anunciar o seu jogo, mas cara, a galera vai jogar assim, vamos lá, tá na assinatura lá, vai jogar por uns... vai pegar uma horinha de jogo, joga uma horinha pra testar o jogo, e aí depois ele vai decidir se compra ou não. Cara, não vale a pena. Jogo R$350? Não, tô aqui nessa minha assinatura, tô jogando de boa. É um lançamento, então provavelmente esse jogo vai estar disponível por um bom tempo. Vou ficar com ele aqui, não vou comprar não. Cara, eu achei burrice. Não sei se tem positividade nisso não. Eles poderiam ser liberados depois de um mês. Pensando comercialmente, era isso que eu faria. Mas 2 milhões é um número incrivelmente inflado. E mesmo se fosse 2 milhões de vendas, que não é o caso, mas se fosse 2 milhões de venda, ainda seria pouco. Que a gente já falou aqui antes. Dragon Ball vendeu 3 milhões em 24 horas. 2 milhões não se paga. A gente viu Monster Hunter aí vendendo o quê? 8 milhões de cópias. Interessante ele ter mencionado o Dragon Ball. Também é uma franquia gigantesca. Mas vamos pensar aqui. É um jogo de luta que não tem esse apelo comercial tão grande como tem um RPG. Você entende o que eu quero dizer? Então é natural que um jogo de RPG, vamos pegar aqui como exemplo um Assassin's Creed, qualquer RPG que seja, The Witcher, é natural que ele venda mais do que um jogo de luta, mas ainda que seja Dragon Ball Z, ainda que seja Street Fighter, Mortal Kombat. Você entende? É estranho, cara, esses números. Por isso são considerados baixos. Mas querendo fazer aquela agenda positiva, o jogo tá maravilhoso, tem tantos jogadores, mas é Assassin's Creed, uma das maiores franquias de jogos, a maior da Ubisoft. Cópias. Você pega aí os grandes sucessos dos últimos meses, a gente tá falando de milhões e milhões e milhões de cópias em pouquíssimos dias. Assassin's Creed não tá batendo nem 2 milhões de jogadores direito em alguns dias. Então não me venham falar que é sucesso. Mas apesar de ter o serviço da Ubisoft por assinatura, apesar disso. Agora já temos dados, agora já se passaram alguns dias e já temos estatísticas. E as estatísticas estão sendo compartilhadas pelo Reese Elliott. Esse que é um analista de jogos e consultor de games na Media Research, essa que é uma empresa dedicada em análises, consultoria e estatísticas de videogame que utiliza inteligência artificial e contatos dentro da indústria para poder fazer análises de mercado e trazer uma perspectiva embasada sobre o que os desenvolvedores devem fazer em relação aos jogos. E recentemente, meus amigos, ele foi no LinkedIn e soltou ali uma análise em relação de Assassin's Creed Shadows que confirma tudo que a gente já está falando há dias. O jogo não é esse sucesso que a galera tá falando, pelo contrário, ele é um fracasso. Ele diz o seguinte, abre aspas, as primeiras métricas sugerem que Assassin's Creed Shadows não é a solução mágica que a Ubisoft está precisando. A Ubisoft anunciou 2 milhões de jogadores no sábado, dizendo que Shadows está superando Origins de 2017 e Odyssey de 2018. Vamos ver a longo prazo? Entretanto, jogadores é uma compilação ruim. Ela está ofuscando algumas coisas, como ela não leva em consideração compartilhamento de jogos no PlayStation 5, que é uma solução alternativa em níveis do sistema que permite que múltiplos jogadores de PlayStation 5 compartilhem os mesmos jogos digitalmente com um amigo. E 2, que a assinatura multijogos da Ubisoft, a Ubisoft Plus, não existia em 2018. Por $18 por mês, agora com a Ubisoft Plus, você pode jogar novos lançamentos da Ubisoft como essa. É barato, mas o real não tá valendo nada. Assassin's Creed Shadows Day One no PC e no Xbox do seu lançamento.
Estamos contratando pessoas que nasceram entre 1950 Copy. e 2000 Isso é que possam trabalhar. Vendo dados da Alinea Analytics, podemos ver que Assassin's Creed Shadows vendeu 1 milhão de cópias no PlayStation 5 e na Steam no último dia 22 de março. Ao todo, com 711 mil cópias vindas do PlayStation. Era dito que tava uma boa pré-venda. Eu até acreditei. Inocente. 5 e 288 mil cópias na Steam. Então, ó, tem mais coisa aqui que eu já vou ler depois dele, mas vamos focar nisso, tá? Pelas análises da Aline. Cara, eu fico muito triste, sério mesmo. Porque eu adoro Assassin's Creed. Adoro. É muito triste, cara, o que tá acontecendo. A gente só quer jogar um bom jogo. E isso desanima. Isso pode acontecer da série simplesmente, eu não digo acabar, mas tipo, você ter menos ambição pra fazer os próximos, cara. Tipo, ter uma queda bem mais significativa, cara. Tipo, a empresa não... Pô, cara, é fogo, cara. Porque... Cara, errou onde não devia, cara. Na franquia Assassin's Creed. É muito triste. A gente fala assim com gosto porque eles procuraram isso, sabe? Não procura inovação, sempre dando atenção à agenda woke. Cara, a gente só quer um bom jogo, bicho. Só isso. E inovação também. Inovação. Você já saturou a série com aquele RPG, cara. O Origins foi legal porque foi uma novidade na ocasião. Aí depois vocês pegam o Odyssey, que é praticamente o Origins com uma nova skin, com uma nova história, mas a mesma gameplay. E o Valhalla também, cara. A mesma gameplay, o mesmo jogo, praticamente. Aí você tá repetindo isso no Shadows, cara. Porra, bicho. Em Analytics, até agora Assassin's Creed Shadows só vendeu mais ou menos 1 milhão de cópias, tá? Na PlayStation e na Steam. Só no PlayStation foram 711 mil cópias, na Steam 288 mil cópias. Vai cair. Eu sei que ao longo dos dias esses números vão aumentando, não sei se expressivamente ou se sorrateiramente, mas eles vão aumentando, mas a questão é, 2 dias, que é dia 22 de março. Vai aumentar o número de vendas, vai diminuir a frequência, isso que eu tô querendo dizer. Março. Em 2 dias, Assassin's Creed Shadows vendeu 711 mil cópias no PlayStation 5. Gente, 711 mil cópias para Assassin's Creed no PlayStation é um fracasso. E é um fracasso monumental. Eu vou dizer o porquê, tá? Vamos lá. PlayStation 5 é o console padrão, é o console supremo da atualidade. Ponto. Sim. Eu não tô aqui pra falar de guerra de console, não tô aqui pra falar quem é melhor que quem. Mais. Pra mim os dois é igual. Eu só tô falando questão de números, tá? Pra cada um Xbox que tem no mundo, tem 3, 4 PlayStation 5. Essas são as estimativas atuais. Então, o PlayStation 5 é o console que reina. Eu sou PC, então... Na atualidade. Tá? Quando você pensa em consoles, você pensa PlayStation 5. E no PlayStation não vendeu nem 1 milhão. É 711 mil cópias em 2 dias após o seu lançamento. Cara. E o lançamento é o período que um jogo single player mais vende, pois é aquele momento de hype, aquele momento de expectativa. Por isso que eu disse que vai então, cair. Se 2 dias após o seu lançamento ele não bateu nem 1 milhão de cópias no PlayStation 5, ele não vai bater mais no futuro. Talvez com promoções, né? Sim. Talvez ele entrando ali no serviço de assinatura ali da PlayStation Plus. Mas, cara, cópias vendidas é isso. Não bateu nem 1 milhão, cara. Não bateu nem 1 milhão. Na Steam é menos ainda. 288 mil cópias. Cara, isso daqui é um fracasso pro lançamento. Eu tô vendo aqui que tem umas inovações na gameplay, mas são muito poucas, cara. Eu vou jogar pra ter um embasamento melhor, mas só jogar quando tiver um preço mais justo. Não vou jogar tão cedo, eu sei. Porque, de novo, não estamos falando de um joguinho indie. Não estamos falando de uma nova franquia que veio do zero. A gente não tá falando de um Concord, parceiro. A gente não tá falando de um Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. A gente tá falando de Assassin's Creed. É a maior franquia da história da Ubisoft. E ela não vendeu nem 1 milhão no seu lançamento no PlayStation. Já falei, em contrapartida, Monster Hunter vendendo 8 milhões num dia. Dragon Ball 3 milhões num dia. E no PlayStation não bate 1 dias após o seu lançamento. Não tem como, cara.
Em questão de vendas, esse jogo não tá vingando. E é por isso que eu falo, é um fracasso. Pois no escopo da Ubisoft, no escopo de Assassin's Creed, esses números são pífios. Não, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, você citou aí o PlayStation, né? O PlayStation é a única plataforma que não tem a assinatura Ubisoft Plus. Você não consegue jogar por assinatura. Não sabia. A gente vai do começo ao recomeço com você. All that's left now are the Lost Lands. Deixa eu pular. Prepare yourself. Então, realmente, ali foram vendas mesmo. Mas eu pergunto, tá, tem o compartilhamento de conta, que muita gente faz, inclusive eu e lá a gente compartilha, por exemplo, compra um jogo, joga os dois. E lembrando que os dados do Xbox também entrariam, por exemplo, com a questão do compartilhamento de assinatura. Porque, por exemplo, no Xbox você assina um Game Pass, as duas contas podem jogar. Ubisoft Plus, duas contas podem jogar. Então o número de jogadores é uma métrica tão ruim, e ele cita muito bem aqui, né? Não é uma métrica que a gente tem que levar em consideração ao pé da letra, porque a gente tá falando de... Pode ter compartilhamento, pode ter quantas pessoas jogando que não pagaram por aquele produto, né? Então é muito conveniente pra Ubisoft chegar e anunciar: temos 2 milhões de jogadores. Tá, mas teve 5.9, 6 milhões de jogadores, por exemplo, o Avowed. E a maioria provavelmente foi assinatura também. E a gente sabe o que aconteceu, né? Flopou, a galera não comprou. Então a gente tem que levar em consideração que a Ubisoft com Assassin's Creed, ela tá colocando como: esse aqui é o Assassin's Creed que passou o Odyssey e o Origins, né? E aí, você voltando atrás, lá em 17 e 18 que lançaram esses dois jogos, não tinha assinatura. A assinatura lançou em 2019, sabe? Então, são discursos que é muito bonitinho pro investidor. O investidor vendo isso deve pensar: porra, o Ubisoft tá indo bem. Mas, exatamente, analisando realmente os dados, as plataformas, como tá o andar da carruagem, não tá muito bem pra Ubisoft. A gente tá falando de jogos recentes, por exemplo, o Dragon Age, que vendeu realmente quase 2 milhões de unidades, e mesmo assim teve demissão em estúdio. E aí a gente agora tá falando de Assassin's Creed, Ubisoft devendo pra Deus e o mundo, sabe? É muito difícil com esses números a Ubisoft sair do buraco. E tem gente colocando como se fosse o salvador dela. Não vai salvar mesmo, cara. Se depender de Assassin's Creed Shadows, já começa ali os preparativos pra... que chute foi esse, pelo amor de Deus? Se vender pra outra companhia, porque é o que vai acabar acontecendo, né? O Rhys Elliott ainda continua trazendo alguns outros dados, tá? Ele fala o seguinte: dado o escopo e o tempo de desenvolvimento de Assassin's Creed Shadows, é quase certo que ele ainda não atingiu o ponto de equilíbrio, que ele já se pagou. Mas Shadows é um jogo muito bom, então eu espero que suas vendas aumentem um pouco. Ele merece. É difícil, pois a Ubisoft vem passando por momentos difíceis há anos. Agora, Shadows é um momento decisivo para a empresa icônica. Não por coincidência, mas ele também marca o primeiro lançamento de Assassin's Creed na Steam em muitos anos. Mas o desempenho na loja da Valve tem sido decepcionante até agora, especialmente para uma franquia tão icônica que não vê um lançamento principal há mais de 4 anos. Mirage, por exemplo, foi um experimento de médio porte. Um outro jogo no estilo Assassin's Creed, ambientado no Japão feudal, o superou um tempo atrás. E ele cita, olha só que interessante: Ghost of Tsushima, uma versão do jogo de PlayStation 4 de 4 anos antes, vendeu o dobro de cópias na Steam que Shadows fez no seu lançamento. Olha aí. Novamente, isso é... Lembrando que Ghost of Tsushima é uma franquia que começou agora. Porra, bicho. Dos melhores dados da Steam da Alinea Analytics. 3 dias após o lançamento na Steam, em 23 de março, Assassin's Creed Shadows vendeu 310 mil cópias na plataforma. E para colocar isso em perspectiva com outros lançamentos recentes na Steam, Monster Hunter Wilds vendeu 10 vezes mais o número de Assassin's Creed Shadows em 3 dias, um total de 3,7 milhões de unidades na Steam. Split Fiction, jogo indie ali da EA que a gente viu o lançamento algumas semanas atrás, vendeu jogo 3 vezes mais que Assassin's Creed Shadows, com 882 mil cópias vendidas, mesmo ele oferecendo aos compradores um passe de amigo, que permite que outro jogador jogue de graça. E no PlayStation 5, a plataforma líder de Assassin's Creed em termos de venda, Shadows vendeu 711 mil em números que vão até 22 de março, enquanto Monster Hunter Wilds vendeu mais que o dobro, com 1,7 milhões de cópias no PlayStation 5, 2 dias após o seu lançamento. Cara, ele finaliza, né? Em suas perguntas e respostas anteriores sobre lucros, Yves Guillemot, chefão da Ubisoft, diz que a estratégia da Ubisoft daqui pra frente será continuar a focar em mundos abertos no estilo Far Cry e Assassin's Creed. E aí ele finaliza que, para citar Vaz de Far Cry 3, abre aspas: eu já te falei qual a definição de insanidade? Insanidade é fazer exatamente a mesma coisa repetidamente, esperando que a merda mude. Bem,
Eu acho que são tempos desafiadores para a Ubisoft, mas dê uma chance a Shadows, ele é demais. Meus amigos, acho que mesmo com o Rhys Elliott gostando do jogo e pedindo pra você dar uma chance, eu acho que nem toda boa vontade do mundo consegue carregar esse jogo. O cara detona o jogo e no final fala que o jogo é... Porra, bicho, tá de sacanagem. Nos patamares de sucesso. As estatísticas que a gente viu aqui são assustadoras, cara. São, na verdade, vergonhosas, né? Então, olha só. Um Assassin's Creed Shadows-like, que é o Ghost of Tsushima... Eu nem tinha visto as métricas do Ghost of Tsushima, mas tá aí. O Ghost of Tsushima, que lançou no PlayStation 4 4 anos antes, quando chegou na Steam, vendeu o dobro do Assassin's Creed Shadows. Vocês têm noção disso? Isso é bizarro, cara. O dobro. E esse jogo já era velho quando ele chegou na Steam. E vendeu 2 vezes mais. Monster Hunter Wilds, 10 vezes mais. Cara, 10 vezes é Split absurdo. Fiction. Você sabia que pra perder a barriga não tem nada a ver com fazer abdominais? E aqui está... Parceiro, Split Fiction, um jogo indie, que comprou um, joga 2, ele vendeu 3 vezes mais. Tem isso ainda, né? Exato. Split Fiction, em tese, era pra ter vendido 1,5 milhão. 1.600.000 cópias. Porque era pra considerar que é o quê? O dobro de unidades vendidas. 2 pessoas deveriam ter que comprar, mas não. No jogo, 1 comprou, 2 podem jogar. E ainda assim, vendeu 882 mil cópias. Muito se fala sobre, mas a Steam, ela não reflete as vendas totais dos jogos. Nos consoles deve ter vendido muito. Sim. E aí você vê aí a estimativa do PlayStation, é preocupante, tá? Porque a gente aqui tava pensando, cara, é melhor a galera que tá defendendo o jogo aí começar a rezar muito pro PlayStation ter vendido 5, 6 milhões de cópias, porque, cara, se a Steam foi assim, imagina no console. Parece que a gente tá tendo números bem baixos. Eu até tô curioso pra saber do Xbox, né? Pra saber se eles conseguem fazer essas métricas e a gente conseguir comparar, né? Porque realmente o PlayStation tem 3 vezes mais consoles vendidos que o Xbox. Então o número no Xbox deve estar muito mais baixo, até por causa da assinatura. Se bobear, tem menos números que a Steam. Números mais baixos que Steam. Provável. Então, meus amigos, tá aí o super sucesso Assassin's Creed Shadows. Peidando pra vender 1 milhão de cópias globais, vendendo menos da metade. Uma pena o caralho. Bem feito pra Ubisoft, mas eu lamento pela franquia em si. Ubisoft tem que se fuder mesmo. Ghost of Tsushima no PC e nos consoles, não conseguindo superar absolutamente nada que a gente tá vendo aí ao longo dos últimos lançamentos recentes. Gente, oficialmente, esse jogo não é um sucesso. A gente tá falando aqui só de análise, a gente tá falando aqui só de números levantados recentemente, mas tá isso aqui não é um sucesso. Não foi falta de aviso, não foi falta de palpite. Tá aí agora a estimativa, cara. Esses são os números e os números também. O potencial era grande. O jogo não vende nada. E o potencial era muito grande desse jogo, né? A gente tá falando de um game no Japão que todo mundo pedia, né? De Assassin's Creed. Aí, por exemplo, vamos supor que esse jogo não tivesse o revisionismo, né? Histórico todo de querer botar o Yasuke mentindo sobre a história dele, chamando consultores, botando Sweet Baby Inc. envolvida no meio, né? Tira as polêmicas com os japoneses, que se respeitaram diversas vezes. Enfim, tira todas essas polêmicas, resolvia os problemas do jogo em relação a bugs, né? Porque a Ubisoft é bem conhecida com isso. Resolve a gameplay, para de reciclar conteúdo, enfim. Mas tudo isso ofuscou, porque muita gente que iria comprar, que tem inclusive vontade de jogar um Assassin's Creed com essa temática, boicota exatamente por causa de todo esse desrespeito. Então o potencial desse jogo era gigantesco. Se vendeu assim já com as polêmicas, né, como vocês estão falando, imagina quanto teria vendido então se não tivesse isso. No fim, meus amigos, o maior inimigo da Ubisoft é ela mesma. Ela que não aceita as críticas, ela que não aceita o feedback. A gente já tá falando aqui há muitos anos. Estamos cansados de vocês reciclando conteúdo. Estamos cansados de vocês fazendo todo o jogo igual, mundo aberto. O problema não é nem somente a agenda woke inserida no jogo, que tá lá. É a reciclagem das gameplays antigas, cara. Antigas, digo, muito mais da era RPG, cara, que saturou. Pô, tem galera que... Cara, tem gente que gosta do Odyssey, cara. Pelo amor de Deus. Por quê, cara? Me explica. Você podia ter iniciado uma franquia à parte da Assassin's Creed a partir do Odyssey. Beleza, a galera gostou. Porra, é uma franquia nova. Aí, ó. Bota o nome de Spartans, sei lá, o nome do jogo, um nome fictício aí, pra não ter Assassin's Creed. Porque não é Assassin's Creed aquela merda. Porra, bicho. Aí você vai repetindo, sempre o mesmo jogo com uma skin nova. Porra, cara. E espera que a galera vai querer comprar? Porra. Aberto, com torrezinha pra escalar, pra liberar mapa, mapa colossal sem nada pra fazer.
A gente já tá falando que a gente já tá cansado das monetizações agressivas. Também tem dos isso. Boosts de XP, dos passes de batalhas desnecessários. A gente já tá... O negócio tá lá no jogo, mas só libera se você der mais dinheiro pra eles. Ah, pá, puta que pariu, bicho. Isso é muito escroto. Cansado de vocês vindo aqui, mostrando um trailer... Eu não compro uma porra dessa, cara. Pra mim vocês vão passar fome, porque eu não vou pagar negócio que já tá no jogo, que vocês querem que eu dê mais dinheiro pra vocês liberarem o que já tá no jogo. Vocês estão loucos? Eu, hein? O jogo já não é barato, porra. Com gráficos lindos e o jogo capado na versão final. A gente já tá cansado de vocês indo lá e lançando o jogo completamente bugado e mal optimizado. Se brincar, eu nem vou comprar esse jogo. E é claro, a gente já tá cansado de toda essa política identitária forçada de esquerda, todas essas lacrações que vocês ficam metendo no jogo e continuam seguindo em frente. Mas vocês ouvem a gente? Não, vocês continuam apostando que tá errado, cara. Então tá aí, mais um fracasso na mão. Vocês brigam com o consumidor, vocês xingam eles de homofóbicos, de preconceituosos. Porra, mano, escuta o teu público, cara. É ele que compra, é ele que paga tuas contas no final, é ele que emprega os seus funcionários na empresa. Pô, você vai comprar briga com... Cara, que burrice é isso? Você vai comprar briga com o cliente, com o jogador? Vocês são loucos? Porra, isso é loucura. De vocês. Depois de um X-Defiant que fechou em menos de um ano, depois de um Avatar que não se pagou, depois de um Star Wars Outlaws que não vingou, toma agora também até a franquia Assassin's Creed oficialmente flopando. Eu gostaria de dizer que eu tenho dó, mas eu não consigo sentir dó e honestamente... Eu sinto dó da franquia. Mais uma vez que estão me chamando de louco e no final eu tava certo. Eu adoraria saber a perspectiva de vocês quanto a isso tudo. Convido vocês a deixarem suas opiniões nos comentários abaixo, debater com a gente, checar os nossos canais pessoais, os links estão na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, até mais. Valeu. Valeu, Central. Tá aí mais uma polêmica do Assassin's Creed. Uma pena, né? A que ponto a franquia chegou, uma franquia que eu amo tanto.